Como todos já sabem, deu um terremoto extremamente forte no norte do Japão. Mas nesse vídeo eu quero contar para vocês que terremoto não é a coisa mais assustadora que tem no Japão, não. Terremoto não é a coisa que causa mais destruição, não. Terremoto nem sempre é o fenômeno que mais mata no Japão. Nesse vídeo eu vou contar para vocês sobre um pouquinho sobre esse terremoto e também vou mostrar para vocês os outros fenômenos naturais que tem aqui no Japão, a terra do sol nascente, que é tão violento quanto ou mais que o terremoto. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui quem está falando é o Mário. Se você é novo no canal e está me conhecendo por esse vídeo, eu peço que você se inscreva, acione o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário. Esse comentário é muito importante, que pode virar um vídeo no meu canal, tá? E deixe o seu hypar. Assim que você apertar no like, vai aparecer hypa esse vídeo para que o YouTube espalhe para muitas e muitas pessoas assistirem um conteúdo bom como esse, tá? E se você é descendente de japonês, cônjuge de descendente, enfim, e quiser vir para o Japão, entrem em contato comigo. Os meus contatos estão no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo, porque nossa agência arruma para você, para tua família no geral, para você que é descendente, para tua família, um bom trabalho aqui no Japão, além da gente prestar a assessoria completa, tirar teu visto, tirar tua elegibilidade, arrumar um bom trabalho para você e para tua família, buscar vocês no aeroporto, já colocar vocês no apartamento de vocês semi-mobiliado. A assessoria é tão completa, mas tão completa, que vocês têm ainda a possibilidade de fazer um financiamento, tá? Por exemplo, a gente vai tirar teu visto no Brasil, a tua passagem aérea, a colocação e tudo isso incluso no financiamento que você paga aqui no Japão, caso você precise, tá bom? E se você quiser apenas a sua elegibilidade, está querendo trazer um parente ou você quer apenas a sua elegibilidade, pode contar comigo também, porque nós temos um escritório no Japão que nós fazemos elegibilidade, sem que teu parente, teu roxoninho aqui, precise ir na imigração para nada. Quer renovar teu visto? Me chama também. Tá no Japão e precisa de um trabalho? Quer trocar de trabalho? Me chama. De repente a gente tem algo muito bacana para você aqui também, tá bom? Então bora lá começar esse vídeo. Gente, olha só, eu vou mostrar para vocês uma foto, tá? Imprimir aqui às pressas. Eu não vou editar esse vídeo igual eu tô fazendo ultimamente por falta de tempo. Isso aqui é o mapa do Japão. Olha só, parece um dragão, é a coisa mais linda, o mapinha do Japão. Tá vendo o X ali? É onde foi o epicentro. Aquele estado ali, aquela província é a província de Iwateken, tá? Logo aqui assim, essa aqui é o Iwateken, tá? Iwateken, Akita, Aomori, Yamagata, Miyagi, logo abaixo Fukushima e logo abaixo aqui Tochigi, Ibaraki, né? Aqui é a região de Tohoku, aqui é a região de Kanto, aqui é a região de Tokai, tá? Tokai você já deve ter ouvido falar, é o tal do terremoto de Tokai, que todo mundo sempre colocou um terror aqui no Japão sobre esse tal de terremoto de Tokai. O Tokai nunca veio e agora lá para cima, em Tohoku, tá dando terremoto sempre, tá? Então teve um terremoto bem forte, aqui saiu em todos os portais do Brasil. Por isso que eu não vim aqui para dar notícia. Por quê? Eu vou ser apenas mais um para dar notícia. Eu fiquei pensando, poxa vida, os meus parentes no Brasil falaram, Mário, estão todos bem aí? Como é que vocês estão? Tá tudo muito bem? Vocês estão bem? Vocês não estão bem? Deu um terremoto forte, vai dar um mega tsunami. Todo mundo fica desesperado, vai dar um mega tsunami. Enfim, não deu, tá? Porque depois do terremoto que deu em Fukushima no ano de 2011, que deu aquele tsunami verdadeiramente terrível, né? Aí muita gente fica preocupado realmente, tá? Então, olha para você ver aqui, vamos dar uma pincelada aqui para vocês verem, e daqui a pouco eu vou falar para vocês o que mais mata no Japão, tá? O que mais matou aqui na última década, tá? E não foi terremoto, tá? Não foi terremoto, tá bom? Olha só, alerta de tsunami, falei igual brasileiro, fala tsunami, alerta de tsunami suspensos, tá? Ó, o forte terremoto que deu lá na região
de cima, lá na região de... Ali é Sanrico, né? A região de Sanrico. Aqui no Japão é dividido por regiões, né? Tem Tohoku, Sanrico, Hokuriku, tem Tokai, Nankai, tem... Aqui de cabeça não lembro tudo. Tem a parte de Niigata também, Toyama, que ali já é outra coisa. Enfim, acho que ali é Hokuriku, uma coisa assim. Por quê? Porque o Japão é um negócio comprido. Mas ele é dividido por regiões, como se fosse no Brasil, tipo assim, norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, sudoeste, sabe? Noroeste, é mais ou menos assim, tá? Então esse terremoto foi lá em Sanrico, que ali é a região de Tohoku, tá? Então foi forte, mas naquela região tem muito pouco estrangeiro. Naquela região quase não tem brasileiro. Se você contar ali, deve ter uns 50 brasileiros. Não tem muito brasileiro. Um pouquinho para baixo ali em Miyagi tem um pouquinho mais de brasileiro. Um pouquinho para baixo em Fukushima tem um pouquinho mais de brasileiro. Até chegar ali em Ibaraki. Estou falando só os que contornam a costa. Aí vai crescendo a quantidade de brasileiro, aí vai tendo. Mas assim, na região que teve mesmo, não tem muitos brasileiros, quase ninguém, né? E brasileiros mesmo aqui nessa parte de cima é muito pouco e menos ainda quem mora na beira do mar para se preocupar com o tsunami, tá? Então o terremoto foi de 7,7, forte, foi forte, foi forte. Eu acho que o terremoto de Kobe, que deu em 1995, não foi tão forte quanto esse. Deve ter sido 7 ponto alguma coisa também, mas destruiu Kobe, porque deu o epicentro, foi ali na cidade mesmo, onde estavam os prédios. Esse deu no mar. Quando dá no mar, destrói menos a cidade, mas corre o risco de vir o tsunami, a onda, né? Olha só mais uma vez aqui, onde foi, tá? No mar. Peguei essa foto do Portal Me, fiquei olhando um monte de foto, um monte de foto, um monte de foto. Falei, o Portal Me tá legal. Então, Portal Me, muito obrigado por colocar uma foto bem clean e bem didática pra gente aqui, tá? Amarelo é o tsunami baixinho, vermelho é onde tem a possibilidade de dar um tsunami mais forte, né? Azul, sei lá. Mas enfim, o alerta de tsunami foi suspenso, tá bom? Terremoto 7,7 no mar, chacoalha bastante, não vou negar, chacoalha bastante, tá? A casa de vocês fica assim, ó. É desse jeito mesmo, ó. Tá? Parou. A casa chacoalha muito, as coisas caem, tá? Pouquíssimas pessoas morrem de fato, mas o tsunami que ele é o complicado, porque ele vem... O tsunami, muitas pessoas acham que o tsunami ele é nada mais do que uma onda mesmo, bonita, aquela que os caras surfam, né? Muitas vezes nem é uma onda. Muitas vezes o mar, ele tá aqui, ele sobe. Ele sobe 1 metro, 2 metros. Aí quando ele sobe, é como se você transbordasse um copo. Você pega o copo, você vai enchendo devagar. A hora que o copo transborda, né, ele vai caindo assim. Então o tsunami, ele vai subir, tá, a praia tá aqui, então o mar vai subindo, então ele vai se espalhando, né, e vai entrando para dentro da cidade, né, beira-mar ali, tá? Sim, também tem tsunamis que vêm em formato de onda, tá? Mas muitas vezes, quando chega aqui na região costeira, ele tá mais como uma maré alta, uma ressaca do Rio de Janeiro, né? Então, o tsunami foi suspenso, né? Ó, esperava-se, tá, um tsunami de até 3 metros, mas os alertas foram posteriormente cancelados, tá bom? Um tsunami, mas foi observado um tsunami de 80 centímetros que atingiu o porto de Kuji, na província de Iwate. Iwate é essa província aqui, tá? Essa província aqui, tá? Então, teve sim um tsunami de 80 centímetros. Quanto que é 80 centímetros? Isso aqui, ó. Isso aqui, 80 centímetros, tá? Que nada mais é do que uma maré alta. Se invadir ali onde ficam os barcos, a praia, pode causar uma destruiçãozinha ali, mas não é nada aquela potência forte lá, né? E aí, para vocês verem que agora o país começa a pôr um terror na cabeça dos outros. Porque todo terremoto tem os pós-abalos. Então, deu um terremoto de 7, aí depois de algumas horas pode dar um terremoto de 6, depois um terremoto de 5, terremoto de 3, até acabar, porque a placa ela se ajustou. Só que aí tem um negócio aqui no Japão que é impressionante. Toda vez que dá um terremoto, seja ele forte ou fraco, já começam a falar: nossa, agora vai dar o mais terremoto maior do planeta. Então, logo no dia seguinte, já veio essa notícia aqui. As duas notícias que eu estou dando aqui é da NHK, tá bom? Vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado também.
Japão, olha só, isso que me pega. Japão alerta para possível mega terremoto atingir o país após o tremor de 7,7. A agência de meteorologia do Japão informou que o terremoto ocorreu antes das 17 horas na costa de Sanrico. Ondas de tsunami com alturas de 10 a 80 centímetros foram registradas. Tá. A agência e o gabinete realizaram uma coletiva de imprensa por volta das 19 e a agência emitiu um aviso de terremoto subsequente. Subsequentes aos pós-abalos, que tem mesmo, tá? E mandou um aviso para 182 municípios ficarem orientados ali para ficar esperto. Aí começa agora o que me pega, porque eu sempre falei isso. Todo ano, Portal Me, Alternativa, NHK, todo mundo vai falar assim: o Japão alerta para uma destruição total se der um terremoto em Tóquio. Se der um terremoto. Se terremoto não tem previsão. Se desse para prever terremoto, teriam previsto esse, né? Então, olha só, a probabilidade de um terremoto de magnitude 8 ou superior é cerca de 10 vezes maior que o normal. Você mora num país, que é o país que mais tem terremoto no mundo. Aqui passam 3. Essa ilhazinha comprida aqui. Aqui é Coreia, tá? Coreia do Norte, China. Aqui é Rússia, tá? Essa ilhazinha comprida aqui passa um monte de placa. Passa uma placa solar pra cá, uma placa tectônica pra cá, passa uma placa pra cá, e aqui embaixo passa a placa da Filipina, a placa da Ásia, da Eurásia, passa até a placa do Brasil. O Japão, brincadeira, tá? O Japão faz parte daquele círculo de fogo que pega toda a parte do Chile, desce também México, Estados Unidos, Califórnia, que dizem, olha, na Califórnia vai dar o Big One. Aí enquanto não dá o Big One lá na Califórnia, o Japão fica dando... O terremoto de Fukushima foi 9 ponto alguma coisa, mano. Foi 9 ponto alguma coisa. Então, sempre que dá um terremoto, começam a botar terror na cabeça dos outros, tá? Então tá aqui, ó. Probabilidade de um terremoto superior a 8, 10 vezes maior que o normal. Se dá terremoto todo santo dia aqui, então todo santo dia tem probabilidade de dar um terremoto grande, como um terremoto pequenininho, tá? Terremoto forte e fraco, grande e pequeno não, tá? Mas não é disso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar com vocês é isso aqui. Quem acha que terremoto é o que mais mata no Japão, está certo e está errado. Se você é uma pessoa que tem muito medo de terremoto, eu tenho muito medo de terremoto. Pelo amor de Deus, eu tenho muito medo de terremoto. Eu não vou por causa do terremoto. Saiba que terremoto dá todo santo dia aqui nesse país. Só que a maioria deles você não sente, tá? Só que 2 estações do Japão, o verão e o inverno, são os que mais matam. São os que mais mataram nos últimos 10 anos, tá? Como assim, Mário? O verão e o inverno? No verão, começa a temporada dos taifus. O que é taifu, Mário? São tufões. Tufão, aquele negócio que é aqueles ventos de trocentos quilômetros por hora, bate na cidade, destrói tudo, alaga tudo, sua casa fica com teto solar. Mais uma vez, com teto... teto solar, né? Aquele dos carros lá. De repente você olha pra tua casa não tem nem teto mais. São os tufões. Tufões no Japão matam pra caramba, tá? E a neve. Você sabia? Aqui é a curiosidade do Mário. Ó, vocês estão gostando desse vídeo aqui? Deixa um like aí. Curiosidade do Mário. Iwate, Aomori, que é esse estado aqui, ó. Esse estado aqui. Aomori aqui é Hokkaido, tá? Aomori aqui a ilha acaba. Aí começa a outra ilha aqui. Esse estado aqui atrás, aqui que tá meu dedo aqui, chama Akita. Sabe o cachorro Akita, aquele cachorro lindo? Sim, Akita, eu acredito que seja daqui. Esse local aqui é o lugar que mais neva no planeta. Ah, Mário, mas a Sibéria faz menos 70. Não estou dizendo que o lugar que mais faz mais frio, não estou dizendo que o lugar que mais neva no planeta, tá? Pesquisa na internet lá. É o lugar que mais neva no mundo, você vai ver a quantidade de neve que tem lá, tá? Então, a neve mata, e mata muito. A neve mata, o frio mata, tá? E os tufões matam e matam muito, tá? Então eu imprimi aqui, olha só. Nos últimos 10 anos, terremotos matou entre 100 a 300 pessoas.
Tufões, quer dizer, taifus e chuvas mataram de 200 a 600. Neve e frio matou de 300 a 800, tá? Aí, nos últimos 10 anos, quando você vai para os últimos 50 anos, aí o terremoto ultrapassa. Por quê? Porque tivemos o terremoto de Fukushima, que matou dezenas de milhares de pessoas, e tem pessoas até desaparecidas, e tivemos o de Kobe. Sem contar o terremoto de Ishikawa que teve um terremoto em Niigata, só que esses não chegaram a dar milhares de mortes, tá? Então, nos últimos 50 anos, aí sim, o terremoto matou mais, porque juntou Kobe e Fukushima, 2011. Aí matou, né, 30 mil para mais. Tufões e chuvas matou de 2 mil a 5 mil e a neve de 2 mil a 4 mil, tá? Aí, pegando esse gancho de Kobe aqui, aí sim, 1995, Kobe, é Kobe que fala, né? Kobe, como a gente fala, tá? Matou 6.400 e tá escrito Tohoku, mas foi Fukushima. Fukushima fica em Tohoku, tá? Matou mais de 20 mil pessoas. E outros menores. Outros menores é aquilo que eu falei pra você. Teve o de Ishikawa, teve... Eu fui lá em Ishikawa, tudo destruído também, na beira-mar. Teve o de Niigata, aí teve... Tem um monte de terremotinho por aí, tá? Então, sim. Dados críticos. Isso aqui é ChatGPT, tá? Terremotos representam a maior parte das mortes por desastre no Japão a longo prazo, mas a curto prazo, dos últimos 10 anos não, tá? Então, esses são os dados aqui. Então, você que tem muito medo, mas muito medo mesmo de terremoto, saiba que aqui você tem que ter medo do frio, da neve e dos tufões. Tufão, eu estava lendo uma vez a definição de tufão. Quando é no hemisfério lá da América, é chamado de furacão. Lá para os lados da América, lá, Caribe e tal, é chamado de furacão. Aqui para a Ásia é chamado de tufão, mas parece que o fenômeno é o mesmo. Se eu tiver errado, me corrijam aqui nos comentários, tá? Ah, Mário, mas nos Estados Unidos dá aqueles negócios. Aquilo é tornado, aquilo é outra coisa, né? Aquilo é tornado, aquilo ali, aquilo sim, aquilo leva até vaca pro céu, pô. A vaca devia ter na Índia, a vaca sagrada vai pro céu, não. Nos Estados Unidos a vaca que vai pro céu. Ô Mário, você já tem 46, Mário, fazendo essas piadinhas. É por isso que vocês gostam de mim, né? Certo? É por isso que vocês estão aqui. Aí, gente, olha só. Vamos aqui, ó. Veredito final, né? No Japão, né? Terremotos são os mais mortais a longo prazo, tá? Quem mais mata, né? E são, né? Menos assustadores, tá? Quem mais mata, mas são menos assustadores a curto prazo, é nevasca e tufão. Por quê? O terremoto, realmente, nossa senhora. O terremoto, você tá aqui, tô aqui conversando com vocês, de repente você escuta só, tá, aí você dá um estralo na casa, aí começa, e aquele barulhão. Porque tudo mexe, tudo bate, pá, 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 pá. Agora, o furacão não, o furacão você vê ele vindo, furacão, o tufão você vê ele vindo, né? Porque na TV tá lá, o desenho dele vindo, né? Porque é bonito assim quem vê do espaço. Então ele vem, ele entra lá, vamos supor, ele entra por Aitken, aí ele sobe, ele encontra com Nagano, Shizuoka e vai subindo até chegar em Guma. Então você sabe exatamente, o tufão vai atingir aqui às 15 horas e 6 minutos. Sério, 15 horas e 6 minutos começa. É esse barulho. É desesperador. Mas você tá na tua casa, assim, ó, esperando só, tomando aquele chocolatinho quente, esperando ir embora. A hora que passa, limpa o céu, fica a coisa mais linda. E a neve? A neve também. Ninguém tem medo de neve, né? Vê todo mundo fica emocionado. A minha mãe chorou quando viu a primeira vez a neve dela. Fica tudo emocionado. A neve, coisa mais linda. Aí você vai, escorrega teu carro, escorrega, você cai na ribanceira, morre. Por isso que mata muito, tá? E o terremoto não, o terremoto é uma coisa instantânea, né? Então você deu terremoto ali, já começa a aparecer as mortes, né? Furacão também.
né? Você tá na rua, você tá dentro de casa, você acaba, né? Tem alagamento, também acontece. Mas é menos assustador do que o terremoto, neve, né? Então é isso, pessoal. Fiz um vídeo para vocês um pouco mais descontraído, mas para explicar, não para dar a notícia, tá? Porque a notícia ficou velha. Mas é que muita gente fica lá, Mário, como é que você tá? Você tá bem? Os parentes, Mário, você tá bem? Mário, vocês estão vivos? Mário, não sei o quê. Sim, estamos vivos, até porque onde eu moro não dá tanto terremoto, não. Tudo que chega aqui em Guma chega bem fraco. Tufão chega fraco. Terremoto, quando chega, é só o rabinho dos outros. E neve aqui, tirando as montanhas, aqui na região de Guma, que está a grande maior concentração de população, que é Maibashi, Takasaki, Isesaki, Ota, Oizumi, Tatebayashi, cai uns floquinhos bonitinhos, tira as fotos e boa. Dá 15 minutos derreteu, não tem nevasca, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês não tenham mais tanto medo de furacão, mas fiquem espertos com... Não tenha mais medo dos terremotos, mas fique esperto com os furacões e com a neve, tá bom? E se sair na neve, coloque um casaquinho. Um grande abraço a todos e tchau, fui!